Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é precioso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Com quem que eu devo compartilhar? Você está vendo como sendo renovado? Daí você tem algo para ser intencional no relacionamento, para compartilhar com o discípulo. Você está renovado emocionalmente, que eu vou junto com fulano para carregar as dores, vamos chorar juntos? Porque se é o Deus que me renova, vai renovar você também e vamos juntos buscar. Isso é um princípio tão essencial, de ser intencionais, sendo renovados. As nuvens vão cobrir essa luz brilhando através de cada vida. E eu queria só falar, gente, vamos salmo de palma, pastor Demetrios, toda essa galera, e todo o Religue, todas as pessoas agradecendo, e claro, glória a Deus, porque é um grande privilégio, grande de estar aqui com vocês. Só um segundo aqui. Foi falado, meu nome é Arlen, dá para colocar, conectar aqui os slides? Eu sou canadense, casado com a Cintia, tenho a minha família, acho que vai aparecer aqui logo. E faz 17 anos, eu moro aqui no Brasil, faço parte de um ministério chamado Luz em Ação. O nosso foco é produção audiovisual para alcançar povos não alcançados. Nós temos feito algumas produções curtas. O maior que nós fizemos é chamado uma série Tetelestai, que é grego, quer dizer, está consumado. É uma série que traça desde Gênesis, no Jardim do Éden, até a ressurreição, histórias chaves do Evangelho, para ajudar alguém realmente a entender e crer na pessoa de Jesus Cristo, né? Seguindo seu exemplo em Lucas 24. A série já está em mais de 18 línguas, sendo usada ao redor do mundo, emissoras de satélite, pessoas no chão, plantando igrejas, e um grande privilégio, um pouco que nós podemos realmente cooperar, fazer parte do reino de Deus. É um grande privilégio mesmo. E eu conheci o pastor Demetrios alguns anos atrás, uma conexão, temos um pouco com o Canadá, outros conversas, ministério, e finalmente deu certo para eu vir para cá e conhecer vocês, essa igreja linda e maravilhosa, ver o que Deus está fazendo e o que eu estou ouvindo também das histórias. Mas como a conferência tem esse tema de intencionais, também a mensagem de hoje vai ter a ver com isso. Tem outro versículo chave em Atos capítulo 20, então por favor abre suas Bíblias, Atos capítulo 20, que faz parte do foco dessa conferência. E aqui, Atos 20, até a gente vai ver todo esse trecho, Paulo apresenta para nós 6 descrições, 6 princípios chaves, ou descrições essenciais para uma vida intencional. Se você é enfermeiro, se você está estudando, você é empresário, você é mãe, que é um dos trabalhos, eu acho que mais difíceis que existe. Se você também é aposentado, se você é jovem, adolescente, independente, de 8 a 80, esses princípios, se você coloca e cria um hábito de seguir, vão ser um ótimo alicerce para você ser intencional. Ontem à noite ouvimos com o pastor Alex, sobre o exemplo do Josué, através de sua vida, o que Deus fez, a paixão que ele tinha, a vida intencional. Mas hoje nós vamos ouvir de alguém um pouco mais velho. A gente vai ouvir de Paulo, já experiente, já indo para o final da sua carreira ministerial. E nós vamos ouvir dele, né? Vamos pegar a cena aqui, em uma primeira conferência na praia com os pastores de Éfeso. Basicamente, ele está em Mileto, chama a galera de Éfeso, descem lá, estão perto na praia. E o que nós ouvimos aqui de Paulo, cara, é
100% essencial. Não é somente para pastores ou alguém no ministério. Esses princípios, essas descrições são chaves para cada um de nós. Mas antes de começar, vamos orar novamente. Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nós podemos ter esse relato traduzido em português. Nós podemos ouvir e ver o que o Senhor fez, o que foi falado através de Paulo. E de abrir esse livro, a gente não quer só ouvir, concordar com princípios, mensagem, mas eu peço o Espírito Santo. Desde o início desse tempo, o Senhor está falando e continua falando aos corações, afirmando o caminho que as pessoas, a palavra é o Senhor que fala. Eu agradeço pelo esse privilégio e me use. E o Senhor que faz a maior obra. Em seu nome que eu agradeço e oro isso, Jesus. Amém. Então esse versículo chave acontece no meio da fala de Paulo. Aqui Atos 20, versículo 24, que está aqui na tela. Paulo, no meio dessa fala, ele solta isso. Ele fala: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo fala em nada, quer dizer, em todas as circunstâncias da vida, todas as situações, está na rua, está em casa, está de férias, está trabalhando, onde que for. Fala, todas essas situações, ele não fala que eu não considero vida preciosa. Isso não é o foco dele, não é tipo, tem aí, vida não tem valor. O que ele fala, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha existência não é para mim. O centro do meu vida, o universo, não é o meu umbigo. Eu não vivo para os meus prazeres, para eu sentir bem. A vida, o que eu faço, o foco não é para mim mesmo. Não é precioso para mim, não guarda o que vai ser para meu benefício. Fala, o que dá o valor, o que eu faço, é que desde que eu complete a minha carreira, ou essa palavra carreira, dependendo da sua tradução, pode ser corrida, porque vem daquela palavra dromo. A gente tem, lá em Parnamirim, onde eu moro, perto de Natal, tem caminhódromo. É um lugar que as pessoas vão caminhando, é louco, cheio de pessoas, ficando tontos, 500 metros, volta, 500 metros, volta, 500. Mas essa ideia que tem dessa palavra é uma corrida. E o que Paulo fala, o mais importante para a minha vida, eu quero ser intencional em correr a corrida que minha proposta, como o autor de Hebreus colocou. Mas de completar a carreira e o ministério, essa palavra é serviço. Mas olha essa parte que é essencial, a gente fala de intencionalidade. Paulo está falando, minha vida é para os outros, assim que eu estou correndo a corrida, mas ele fala aqui que recebi do Senhor Jesus. Esse é um ponto de partida, de você entender como Paulo, escrevendo para essa mesma igreja em Éfeso, capítulo 2, fala, Deus tem boas obras já preparadas para cada um de vocês, para que vocês andem, para que vocês completem. Essa ideia de corrida, ministério, serviço, aqui e nunca foi, não é um contexto profissional, alguém com seminário, alguém já formado. Cada pessoa, se você aqui é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, ele tem uma corrida para você.
E Paulo falou, eu recebi dele, é minha corrida, não é de você, você tem seu próprio, eu tenho o meu. E juntos, nós estamos realizando o que lhe falei, algo que recebi do Senhor Jesus. Já imaginou? O Deus do universo coloca tanto valor na sua vida e tanta confiança. Ele fala, eu tenho algo para você. Por favor, não despreza isso. Sua vida, o valor, como Paulo fala, é completar aquilo que o Deus do universo entregou para mim realizar, fazer. Isso não é maravilhoso? De pensar, cara, Jesus fala, eu tenho algo para você. Uma corrida, um meio para você servir, um ministério. E no geral, Paulo fala aqui, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Mas é muito, às vezes, fácil. Gente, vamos ser intencionais. E Paulo está falando que eu vivo uma vida intencional em tudo. Mas eu gosto, porque aqui ele fala, ele vai colocando meios práticos, como eu falei. Como é que eu posso, então? Quais são algumas áreas fundamentais que eu posso olhar, enxergar e falar, não, eu estou vivendo uma vida intencional. Eu estou realizando, enquanto que eu busco o Senhor, enquanto que vou seguindo Ele, nessa corrida que Ele me deu, quais são algumas coisas práticas que eu posso medir e olhar e falar, cara, eu estou sendo intencional. É isso que nós vamos olhar aqui rapidamente. Eu acho que eu preparei demais, mas vamos tentar, ok? Porque eu sempre faço isso. Mas segue comigo. A fala de Paulo, começando no versículo 17, como eu já falei. Paulo está lá de Mileto. Ele enviou uma mensagem a Éfeso. Desculpa, não posso entender chamadas durante a pregação. Ele está em Mileto. Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, está a uma distância não tão longe, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Então eles vieram, né, todo mundo andando, deslocando para lá, chegam lá, e quando chegaram, Paulo lhes disse. Ele falou, vocês sabem, versículo 18, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então, primeira parte, Paulo fala, eu sou um exemplo aqui. Vocês viram a minha vida intencional. Vocês viram como é que eu fiz. Ele começa a explicar em palavras. Vocês viram, ele fala, como eu me conduzi entre vocês, desde o primeiro dia que eu cheguei. E versículo 19, ele destaca, ele fala, eu estava servindo o Senhor com, primeira coisa, toda a humildade. Segundo, com lágrimas, por causa das provações que vieram pelas ciladas dos judeus. Primeira coisa que eu vi, como já estava aqui na tela, o primeiro princípio que Paulo foi intencional em servir, independente do custo emocional. Porque é fácil, é muito legal poder, vou deixar, estar aqui na frente com vocês. Fui convidado a vir para cá. Vocês recebem, tem um tratamento VIP aqui que eu nunca vi. Né? Um especial, tanto amor, apreciação. Mas isso é a parte muito fácil. Na real, na vida com vida, no discipulado, servindo o Senhor, não é tão fácil assim. Tem muitas situações que você olha, você tem que servir com humildade, lágrimas e provações. Tem tanta coisa que às vezes eu não quero me meter, ser intencional. Por quê? Eu não quero levar esse peso emocional, tristeza. Eu não quero ter essa empatia porque dói.
Tem muita coisa, é fácil ser reconhecido e fazer, beleza. Mas quando você tem que servir com humildade, muitas vezes humildade vem com humilhação. Pessoas não vão reconhecer, pessoas não vão apreciar o que você fez, falou. E dói. Mas a intencionalidade em servir vem, como Paulo falou, com uma perspectiva de eu não considero minhas emoções preciosas para mim mesmo. Então, a primeira coisa, ele falou, no geral, não considero minha vida preciosa para mim, mas sendo intencional em servir, Paulo, você veio aqui e fala, não, eu vou abrir mão do meu próprio conforto emocional, meu bem-estar. Eu vou me humilhar. Eu vou considerar os outros maiores do que eu mesmo. E para muitas pessoas, nós sugamos nosso bem-estar, nosso, qual seria a palavra? Senso de valor, baseado nas outras pessoas, baseado no status que nós temos, baseado nas quantas pessoas nos seguem ou obedecem e fazem. Mas Paulo fala, não, eu vou abrir mão de tudo isso, eu não considero minhas emoções preciosas para mim. Eu vou abrir mão, eu vou servir. E se custa lágrimas, provações, sendo humilde, vale a pena, gente. Então esse é o primeiro ponto de intencionalidade, intencional em servir, como vimos Paulo falar aqui. Mas, no próximo, versículo 20 a 21, depois também 25 a 27, relacionado a isso. Versículo 20, ele continua descrevendo como ele viveu entre eles desses 3 anos. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso ou lucroso para vocês, e ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pula para versículo 25, tem a mesma ideia. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês, olha isso, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Então, a próxima intencionalidade nós vimos aqui de Paulo, muito óbvio. Ele fala, eu sou intencional em compartilhar. Paulo fala, quando eu estava entre vocês, jamais deixei de anunciar algo que fosse proveitoso. Ele falou, eu quero compartilhar nos meus relacionamentos, a minha interação, eu quero pensar, cara, o que vai ser para seu bem, essa palavra proveitoso, lucro, o que vai te ajudar, o que vai te beneficiar no meu falar. E não somente isso, eu também estava ensinando. E olha esse cara, publicamente e também de casa em casa. Foi algo geral, talvez uma reunião. A gente sabe em Éfeso, eles reuniam naquela escola de Tirano, né? Todos os dias, isso era algo público. Mas Paulo fala, a minha vida tem esse valor que Deus me chamou, eu vou fazer também casa em casa. E requer tempo, essa intencionalidade. Não é algo que de repente, acontece, né? Isso não é intencional. Propositalmente, Paulo fala, eu estou à disposição de falar e de ensinar. E tem dos dois lados. O que eu vou falar para alguém que é descrente e o que eu vou falar para alguém que é discípulo. Porque ele falou, eu estava ensinando a vocês tudo que fosse proveitoso. Com os discípulos, eu quero pensar como é que eu posso
o que é a palavra? Te edificar. Aquela palavra que vai te exortar, talvez corrigir. Porque eu quero você, meu irmão, eu quero que em sua vida você esteja correndo a corrida que Jesus lhe deu. E eu estou aqui juntos com você, para você ver e viver uma vida intencional. Então, um ao outro, corrigindo, lembrando. Nossos encontros, churrascos, almoços, cafés. Cara, não é só bate-papo e conversa sobre opiniões políticos, da ideia, o que está indo, quem ganhou, quem não ganhou. Tá beleza, tá ótimo. Mas a essência da intencionalidade vai além. Eu quero uma palavra que vai te encorajar. Eu quero expor isso. Então, isso que ele está falando aqui. Mas não somente para os discípulos, pessoas que a gente chama descrentes, eu vou usar essa palavra. Olha o que ele falou, versículo 21. Não somente o que é proveitoso e ensinando, mas também testemunhando tanto os judeus e os gregos duas coisas. Arrependimento para com Deus e fé em nosso Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Isso para as pessoas que não creem. E o que nós vimos aqui foi muito massa, né? Nessa maneira de encenação, misturando a verdade com coisa com humor, é bom demais. Mas eu vejo, essas são oportunidades, pode ser que alguém se converte no Uber. Deus faz maravilhosas coisas. Mas muitas das nossas interações nesse sentido, os pedreiros, o cara aqui do Uber, o cara camelô, o que for, são pontos de partidos, são pontos iniciais, que realmente para levar alguém a arrependimento para com Deus em fé em Jesus Cristo, na maioria das vezes, sendo real, não é tão rápido assim. Porque você já começa a conversar e o cara fala, aham. Aqui uma coisa é sempre, às vezes, você vê, se você conversa com alguém, eles concordam com tudo que você falou, fala, cara, não é isso. Porque você não está entendendo o negócio. E às vezes requer tempo. E uma coisa prática com essa parte de testemunhar, levar alguém a arrependimento, né? Mudança da perspectiva da pessoa de Deus, seu próprio pecado, sua situação eterna, quem você é, e leva você a acreditar no Jesus Cristo, requer tempo. Deixa eu ver. E algo que nós, como eu falei, que nós fizemos, é essa série de vídeos chamado Tetelestai. E um dos nossos desejos foi de entregar uma ferramenta nas mãos dos cristãos que ajuda alguém, você expor, como Paulo fala aqui, todo o plano de Deus, para acompanhar alguém desde o que é a Bíblia, por que confiar na Bíblia. A gente fala de Deus, Deus. A gente fala de Deus e você vê, cara, quem é Deus? Qual é a perspectiva daquela pessoa? De quem é um senhorzinho lá no céu, branquinho, que está olhando para você e se você faz algo errado, puf, ele frustra, te esmaga e manda coisa ruim para a sua vida? Tem pessoas que nem acreditam que Deus existe, que existe um Deus, um Criador. Então a gente tem que partir sem nossos pressupostos e começar a ver a partir da Bíblia e começa a caminhar com essas pessoas, ensinando Deus, quem é o pecado, tudo isso. E nós propomos isso através de histórias do Antigo Testamento junto com o Novo Testamento, explanando, né, esse plano de Deus. Então isso é uma ferramenta, uma coisa prática. Você inicia aquela conversa, relacionamento, aí depois do cara do Uber, pega o WhatsApp dele e manda mensagem, manda o link do vídeo. Aí começa a acompanhar, cara, assistiu, o que você achou? Aí pensa nisso, aí vai vivendo, se tem realmente uma abertura, uma sede para buscar o Senhor. Mas outra coisa prática, eu quero desafiar vocês, acho que vai aparecer, é isso. Porque, deixa eu voltar só um slide aqui. Outra maneira de resumir
sendo intencional em compartilhar, é de falar: não considero meus relacionamentos preciosos para mim mesmo. Eu não vivo para o aproveito para mim. Eu vivo para o que vai te beneficiar. Meus relacionamentos que Deus me deu, eu preciso ser intencional. E acredito que Deus já nos deu todos os relacionamentos que você precisa para ser fiel e fazer discípulos. Cara, que é a essência da nossa existência. Aqui, nas reuniões, é tão gostoso, não é? Mas aqui, muitas vezes, o cristão pensa que aqui é, cristianismo, esse é o ápice de ser cristão. Não, nas reuniões, nos EBDs, nas conferências. Cara, tudo aqui, nós temos que ver isso é aquela pausa de meio tempo. Quando você está chamado, está jogando, é a pausa. Vamos pausar, vamos refrescar, vamos ouvir do técnico, vamos fazer os ajustes, porque de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que for, esse realmente é a realidade, esse é o jogo, para fazer discípulos. E uma das coisas essenciais é isso, são os relacionamentos. E uma ferramenta simples que eu estou começando a usar, sendo fiel, intencional com meus relacionamentos, faz uma lista assim, você começa a listar nomes, pessoas que você conhece, pessoas que você interage, que, não sei, diariamente, semanalmente, tem contato. E você começa do lado uma pequena descrição. A pessoa é um discípulo? Se for, você sabe, tem que ajudar ele a viver uma vida seguindo Jesus, encorajar, exortar, vamos juntos. Se a pessoa é descrente, eu acho que é óbvio, um desejo, o foco das orações, da interação, essa pessoa tem um propósito onde nós estamos indo. Não meramente nós estamos lá só para divertir um tempo bom. E se a pessoa é desconhecido, o que você deve fazer? Saber. Você encaixa onde? Eu tinha uma conversa esses dias. Alguém que tinha um contato com ela faz edição de vídeo. Eu sabia que ela veio de uma família cristã e agora nem sei onde que ela está. Mas eu queria saber. Aí eu perguntei. Eu coloquei ela como desconhecida lá na minha lista. Aí foi interessante a resposta que voltou. Que abre agora a conversa para as próximas etapas. Então, seja, gente, intencional com seus relacionamentos. Igual Paulo fez. A sua vida começa a ter um propósito muito, muito além. É lindo, lindo demais, gente, viver nessa maneira. Mas além dos relacionamentos, Paulo mostra para nós um outro exemplo. Olha comigo o versículo 22 e 23. Uma outra área, outra descrição de alguém intencional. Versículo 22, ele fala: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Que beleza, né? Imagina uma convicção profunda da direção de Deus, da direção do Espírito. Aí o que tem para frente é prisões e sofrimentos. Mas Paulo fala para eles e demonstra um terceiro princípio de intencionalidade. Eu quero ser intencional em seguir a direção do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente nem busca a direção dele. Porque, cara, se Deus, eu sei se eu vou pausar e ouvir, Deus vai me mandar para a África. Não. Deus vai me mandar falar com fulano. Aí eu nem vou pausar e nem vou dar ouvidos, porque se eu ouvir a voz dele, eu vou ser desobediente. Então, se eu não ouvir a voz, estou de boa, né? Não vou desobedecer nada.
Não é assim às vezes na sua vida? Cara, eu espero que não, mas na minha, às vezes é. Eu não pauso para ouvir a direção do Espírito, porque eu não tenho tempo. Já tenho minha agenda, tudo no lugar, e se eu, se pausa e vou para lá e converso com fulano, vou estourar isso, a gente vive uma vida tão cheia, que não tem espaço para o Espírito Santo nos direcionar, numa aventura incrível que nós estamos perdendo. E Paulo fala aqui, eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo. Ele está guiando, eu estou sendo intencional em seguir, independente do que vai acontecer comigo. E eu olho isso, eu espero que você olhe e fale, cara, eu quero viver assim. Porque o que Paulo fala, eu não considero minha agenda e os meus sonhos preciosos para mim mesmo. Sendo intencional em seguir Deus, é isso. Abre mão e fala, Senhor, me guia. Mas é uma aventura. E quando eu penso nesses primeiros 3 pontos aqui, eu preciso colocar uma história para nós, que para mim especialmente exemplifica essa última parte de sendo impelido pelo Espírito, sendo alguém guiado. Porque alguns anos atrás, nós conhecemos esse rapaz aqui. E realmente ele tem rosto, né? Isso é só um sticker, tá? Ele é do Egito. Também, ele morou entre o Egito e a Arábia Saudita. Ele é de uma família de terroristas. E ele mesmo atuava liderando um movimento adolescente jovem entre uma organização terrorista. De um final de semana ele estava na Turquia falando, Islã é uma religião de paz, nós estamos aqui para unir. Aí, só para enganar as pessoas, televisão, câmeras, notícias, depois ele está no Egito, outro final de semana, jihad, vamos matar, é o único meio, nós vamos limpar essa terra. O cara era ferrinho. A sua mãe é professora lá num lugar no Egito, ensinando as pessoas. Pai já foi prisão várias vezes. E não vou entrar em detalhes sobre a conversão dele, porque a gente não tem tempo para isso. Mas a parte sendo intencional. Agora, cara, como Paulo, né, as pessoas mais radicais religiosas, quando se convertem, continuam sendo pessoas radicais, mas dispostos para morrer por Jesus Cristo. É impressionante, já ouvi várias histórias. E o nosso amigo aqui, ele estava começando, tinha um grupo que ele tinha vidas, relacionamentos intencionais, compartilhando a palavra na cidade de Meca. Alguém já ouviu falar de Meca? Cara, é o coração do Islã, lá na Arábia Saudita. Se não for diariamente, semanalmente, por mês, eles têm execuções. Faz parte de lá, se eles acham alguém infiel, se alguma coisa a pessoa não faz o que é o correto e certo. É ilegal qualquer pessoa não muçulmana entrar nos arredores de Meca, ok? E ele estava lá, junto com um grupo de discípulos de Jesus na própria cidade de Meca. Imagina essas pessoas, o que eles sofreram de tornar discípulos de Jesus, de abrir mão das minhas emoções. Eles estavam compartilhando, tinha um grupo pequeno, eles estavam reunindo no próprio Meca, e um dia eles receberam um pacote, um presente de 4 Bíblias. Ele falou, é como se fosse estar recebendo uma barra de ouro. O escassez que tem, de realmente tem a palavra de Deus na sua mão, algo impresso. Então, escassez. Até quando ele mudou para o Brasil, fugiu por causa da perseguição religiosa, ele ligou, mostrou para um amigo dele, de volta lá, quando estava no Brasil, falou, cara, você não entende, entrei no escritório aqui do meu amigo, pastor, e você sabe quantas Bíblias ele tem? E o amigo, não, cara, mentira, ninguém tem tanta Bíblia assim. E achava que era brincadeira.
E eles, nesse grupo, receberam tão precioso 4 Bíblias. Mas com a intencionalidade de seguir a voz do Espírito, sabe o que eles falaram? Espera aí, vamos orar. Vamos ver o que Jesus quer, o destino dessas Bíblias. Talvez não são para nós. Aí, eu acho que alguns do grupo falaram, ok, tudo bem. Aí eles começaram a orar. E uma mulher faz parte do grupo, depois de um tempo de oração, falou, Deus está me falando que essas Bíblias não são para nós. Nós precisamos distribuir essas Bíblias. E uma dessas Bíblias, nós temos que levar para aquele maior, mais famoso mesquita no coração de Meca. Eles têm um lugar, uma livraria, um lugar que tem Alcorãos. A sua vida é preciosa para si mesmo? Se você for pego com uma Bíblia andando em Meca, tchau. Mas o Espírito falou. Ele falou, ok, vamos. Como é que vamos fazer? Aí olhando no grupo, era misto, né, de homens, mulheres, falar, eu acho que seria legal, vamos colocar as mulheres, levar a Bíblia, né? Tudo, pode usar burca, né, que cobre todo o corpo, o rosto, ninguém vai ver, sabe quem é, esconda a Bíblia embaixo, parecia um plano ótimo, beleza, vamos mandar as mulheres de burca. Aí alguém do grupo, não, peraí, não. Antigamente, nossa religião, cultura, nós iríamos mandar as mulheres para morrer para nós. Mas agora é diferente, nós temos que proteger. Nós temos que ser líderes. Homens, vamos lá, a gente não vai deixar elas fazer. Vamos primeiro. Aí eles estavam lá, decidiram, vou mandar um dos homens, vai lá, leva uma Bíblia nessa mesquita. Tem câmeras, tem tudo lá para tentar colocar a Bíblia. Aí o cara saiu. O resto, reunindo, orando. Aí orando. Passou o tempo. Cara, onde que está? Vamos continuar orando. Aí eles oraram. E começaram a pensar, né? Ai. Eu acho que foi pego. Talvez ele vai ser torturado. Vai ser interrogado. Né? Com certeza, depois ele vai falar nossos nomes. Eles vão atrás de nós, tudo. Cara, esse plano vai tudo para baixo. Está horrível. O que nós estamos pensando? Será que foi a voz de Deus? Orando. Até um momento alguém falou, ei. Olhou pela janela, ele está vindo, está voltando. Aí ele viu ele voltando. E atrás dele, algum distante, mais perto, seguindo, foi uma mulher de burca. Aí eles estavam lá, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí ele chegou, ele entrou, e alguns minutos depois, a mulher entrou. E nosso amigo ali estava lá, quando eles voltaram. E a mulher entrou. Aí eles falaram, peraí, quem é isso, cara? Quem é essa mulher? Ele falou, deixa eu te contar. Essa mulher, 4 meses atrás. Peraí, não, deixa eu... Peraí, esqueci uma parte aqui. Ele chegou e falou, e aí o que aconteceu? Aí ele preencheu alguns lacunas na história. Eu estava lá, eu coloquei a Bíblia, junto com os outros Alcorãos, e eu estava saindo, quando de repente, uma mulher atrás de mim falou, ei, é você que colocou esse livro aí? Aí ele falou, né, gelei, o que eu vou fazer? Aí ele voltou e falou, sim. Aí ele falou para o grupo, né, aí eu voltei e comecei a conversar com ela, e ela começou a chorar. Lágrimas derramando no rosto dela, enquanto ela pegava a Bíblia e escondia embaixo do burca dela. Aí falou, o que está acontecendo? E ela falou, 4 meses atrás, eu teve um sonho com um ser brilhante, chamado Jesus, que falou, eu sou Deus, lê o meu livro. Mas ela falou, eu não tinha acesso. Como é que eu vou achar uma Bíblia? Como é que eu vou ler uma Bíblia? Ela não morava em Meca, ela morava em outra cidade. E estava afetando ela muito, ela não tinha acesso, começou a ficar mais triste. O marido falou para ela, eu sei que você precisa, esposa, vamos viajar para Meca, aí você vai ficar feliz. Piorou a situação, ela estava na dúvida do sonho, será o Alá vai me castigar? Mas ela estava lá em Meca, né, nessa viagem, ela entrando na mesquita, na mesma hora, viu ele, colocou o livro que é um pouco diferente, ela pegou e ela viu
que era uma Bíblia. E ela falou, 4 meses atrás, Deus me falou, lê o meu livro. E através disso, ela pegou o livro e começou a discipular essa mulher. No coração do Islã, na cidade de Meca, gente. Você quer viver uma aventura assim? Eu quero. Imagina. Quando você segue o Espírito, quando você tem ousadia de compartilhar, ver coisas acontecendo, o que Deus está fazendo, quando viver uma vida intencional, cara, sua vida, ele se torna todo cheio de propósito, de cores, uma aventura, você fala, eu quero isso, eu quero isso. Aí é isso que eu vejo com Paulo, isso que vê com a gente. E é isso, gente, eu quero tentar correr, porque tem mais 3 princípios que eu vou abordar rapidinho aqui. O quarto aqui, Paulo fala no versículos 28 a 31, ele fala que nós temos que ser intencionais em proteger, porque ele fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, rapidinho ele fala, gente, cuidem de vocês mesmos e o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou como anciãos, como tipo gerentes sobrevivendo. E é isso, claro, tem mais palavra eclesiástica, mas cada um de nós, Deus tem colocado pessoas na sua vida para você cuidar. E uma parte intencional, amigos, jovens, fica de olho um para o outro. Cara, você está seguindo tal Instagram, ouvindo tal pastor, está assistindo tal coisa. Cara, qual fonte você está lendo de informações e tudo. Nós temos que cuidar, porque ele fala de dentro e de fora, vai vir pessoas que querem destruir a igreja de Deus. Mas precisa de todos nós ser intencionais. Até essa palavra aqui, pervertida, homens falando coisas pervertidas, essa palavra tem a ver com tipo uma distorção, algo distorcido. E tipo, você pega a realidade, não sei, eu não sou forte, mas se alguém forte com uma barra, aí você distorça. Ele ainda tem formato daquilo, mas é pervertido, não é o que é. Isso que é a dificuldade. As pessoas trazem para ser verdade, mas eles vão girando, distorcendo. Aí eu preciso de você. Você precisa de mim, de nos proteger. Então, esse 4 é, considero sua vida preciosa para mim mesmo. Porque ele falou, essas pessoas, no versículo 28, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Você pensa assim, olha para o seu irmão e, cara, Jesus derramou seu próprio sangue para você. Tão precioso que é. Eu quero cuidar de você, eu quero proteger você. Mas você chega nesse ponto, terminando aqui, ele fala, às vezes, cara, desgastante, essa vida é intencional, muito desgastante, compartilhando, servindo, chorando, seguindo Deus, protegendo os outros. Mas aqui Paulo fala, versículo 32, nós devemos ser também intencionais em ser renovado, parte tão importante. 32 fala, Paulo falou, agora pois eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Dessa é a parte que Paulo fala, eu vou entregar vocês aos cuidados de Deus e sua palavra. Gente,
nosso tempo esgota tão rapidamente durante o dia, durante uma pregação, durante a semana. E a gente não corre, que infelizmente, seja honesto contigo, quanto tempo você pausou e parou para ser renovado pelo próprio Deus? Te fala, Deus, também eu preciso do seu cuidado. Deus ama você demais, quer renovar seu coração. As emoções estão sendo esgotadas, investindo nos outros, e Deus vem e fala, eu quero te encher. Energia, mente, tudo o que for, fala, não, eu vou entregar vocês aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça. O seu bondade, seu favor. E por favor, infelizmente, eu acho que não é verdade. Que você veja isso como a palavra da graça dele. Você veja isso como algo que eu preciso diariamente. Eu preciso esse tempo com Jesus Cristo. Meus momentos favoritos do dia são esses. Faço café, pega lá, eu sento, tem a Bíblia, tem isso, de manhã está silêncio, as crianças, os filhos estão dormindo. Cara, e você é renovado, ouvindo dele. Tão importante, e tão importante. Mas infelizmente muitas pessoas falam, puxa, como é que é? E depois eu mostro, tem algumas ferramentas que eu gosto, que eu uso. Aqui uma parte de oração. Cada sessão é 5 minutos. E se você vai seguindo isso, você acaba passando 1 hora em oração. Assim. Passa um tempo, 5 minutos louvando, depois esperando ouvir a voz de Deus, depois confessando, lendo a palavra, e vai. É um modelo que eu acho muito prático, muito legal. Tem vários outros. Mas a ideia é você pausar, desligar o celular, ou coloca no silêncio, e para e começa a ouvir do Deus que te ama tanto. E deixa Ele ministrar na sua vida. Abre a sua palavra, começa a ler. Eu estou até ensinando adolescentes na nossa igreja, tem várias. Tipo, uma das barreiras, ele fala, cara, eu sento, abri a Bíblia, eu não sei, como é que eu vou se alimentar? São bebezinhos que estão precisando de alguém alimentar eles. Mas tem coisa prática, de começar a sentar, olhar o texto, falar, ok, o que o texto está dizendo? Isso eu chamo meu TED, né? Segundo, o que esse me ensina sobre Deus? O que é que me ensina sobre a humanidade? Coisas simples, perguntas simples, que Deus começa a falar, revelar, te direcionar, corrigir. E por último, então, daquilo que eu vi, o que eu devo fazer? Primeira coisa, obediência. O que eu devo fazer em luz desse texto? Segundo ponto, que é tão essencial, à luz de sendo intencional que nós vimos, com quem que eu devo compartilhar? Você está vendo como sendo renovado? Daí você tem algo para ser intencional no relacionamento, para compartilhar com o discípulo. Você está renovado emocionalmente, que eu vou junto com fulano para carregar as dores, vamos chorar juntos? Porque esse é o Deus que me renova, vai renovar você também, e vamos juntos buscar. Esse é um princípio tão essencial, de ser intencionais em sendo renovados. Porque eu considero o amor de Deus e sua palavra precioso para mim. Mas última coisa, é sempre a última coisa também, as pessoas brincam, né, de ser convertido num discípulo. É sua bolsa, carteira, conta bancária. Porque Paulo trata que é algo de intencionalidade, que é muito prático. Versículo 33, ele fala, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é precioso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Intencionalidade em dar, em doar, em investir. Como é que você está? Paulo fala, meu trabalho foi servindo para o quê? O que era necessário para mim.
eu não vou definir para você o que você vê como necessário no seu orçamento, na sua família. É entre você e Deus. Mas isso é uma palavra-chave. E o que não for necessário, imagina comigo essa alegria de começar a trabalhar e falar, cara, eu tenho isso, mas estou bem, o que é necessário? Porque é precioso socorrer os necessitados. Ele falou para os efésios, cara, trabalha para o que você tem, sim, para se manter, mas o que você tem para doar e ajudar os outros. Porque aonde está o seu tesouro, ali está. Você acredita nisso? Tem certeza? Mostra o seu extrato bancário. E eu te mostro onde que está seu coração. Porque como povo de Deus, se fala, olha o que Jesus falou. A gente lê os bem-aventuranças de Mateus 5, 6, 7, por aí. E essa não entrou lá, mas as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurada, mais feliz é aquele que dá do que receber. Então, intencionalidade de dar. Que eu não considero o meu dinheiro precioso para mim mesmo. Então, essas são as 6 características. E antes, eu quero só ler para vocês. Meu celular está lá embaixo. Não, está aqui. Quando eu pensei em intencionalidade em dar, eu quero ler para vocês algo recente. A minha esposa e eu conhecemos um dos pastores, uma das igrejas mais influentes do Líbano. E quem já olhou nas notícias sabe muito bem a situação super complicada que está acontecendo com Israel, Hamas, Hezbollah, e tem países de Líbano envolvidos e os outros. Mas em tudo isso, uma coisa que eu quero te encorajar e desafiar. Nós temos irmãos em Israel. Nós temos irmãos em Gaza. Você sabe disso. Eu já conheci pessoa que conhece lá. Os relatos, nós temos irmãos que estão em Gaza. Nós temos irmãos da nossa família que moram no Líbano. E nossa maior visão é o reino de Deus. E isso é o desejo deles. E só semana passada, num grupo de WhatsApp dessa igreja no Líbano, o Resurrection Bible Church, Pastor Heckman, incrível trabalho, um homem de Deus. Eles estão postando várias notícias do que está rolando. E os nossos irmãos lá postaram isso recentemente. Falaram, cara, esse perfeito, mais bem-aventurado aquele que dá do que receber. E olha o que Deus está fazendo agora no Líbano. Eles escreveram o seguinte, essa tradução. Somos profundamente gratos a cada um de vocês que oraram fielmente pelo Líbano e seu povo. Seu comprometimento em organizar reuniões de oração e sua disposição em compartilhar a realidade da situação aqui, tudo isso é testemunho como Deus está movendo entre nós em meio à dor. Significa mais do que as palavras podem expressar. Somos profundamente gratos a cada indivíduo que doa generosamente e continua a esperar outros a fazerem o mesmo. Recentemente, um líder de um pequeno grupo, dedicada a visitar famílias deslocadas, para ouvi-las e orar por elas, compartilhou um momento poderoso. Muitas pessoas que ela conheceu perguntavam para ela, por que você está nos ajudando? Rapidinho, contexto. Eles não citam aqui porque eles, meio hábito deles, são famílias muçulmanas. Não é família aleatória. Essas famílias são muçulmanas que estão sendo apoiados, chegando lá, falando, como é que eu posso te ajudar? Os cristãos acolhendo dessas pessoas deslocadas, famílias muçulmanas. Como é que eu posso orar por vocês? Como é que posso estar? É isso que surge. Por quê? Porque vocês estão nos ajudando. E ela respondeu, meu Deus deixou seu trono no céu por mim. Ele desceu à terra para curar os doentes e ajudar os necessitados. Eu herdei isso do meu Pai, Deus, e fui chamado para estar aqui por vocês.
para apoiar vocês e suas famílias. Essas visitas, somando com outros cuidados de refeições quentes, colchões, coberturas, abrigo, assistência médica e mais, já levaram 10 novas famílias em apenas uma cidade, famílias muçulmanas, que estão agora indo com os cristãos. Juntaram a nossa congregação com muitas outras em diferentes cidades. Este é o claro testemunho de que Deus está poderosamente presente e trabalhando em nosso meio. Eles estão se doando emocionalmente, desgastando o dinheiro, o tempo. Eles estão lá. Mas olha o que Deus está fazendo na intencionalidade. Nossos irmãos, nós vemos o reino de Deus crescer no Líbano, apesar de todo o caos, situação. Mas Deus não quer somente trabalhar lá. Acredito que o propósito e a razão, Deus colocou no coração do pastor Demetrios esse tema, é porque Deus quer continuar a agir aqui, através de todos nós. E nós queremos fazer parte, pelo menos eu quero. Eu quero ver pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo tocadas. Mas eu coloco aqui para terminar, para você dar uma avaliação. Como é que está a sua vida de intencionalidade? Qual área você está falhando? Qual área você está indo, mas eu preciso melhorar, ser mais intencional? Qual área que Deus talvez nem tocou ainda, dessa parte? Então eu quero te desafiar, por favor, volta aqui nesse texto de Atos 20, lendo novamente, falando, Deus continua a falar comigo, me direcionar. Porque, estou sincero, gente, eu nem sei quantos cabem aqui, mas imagina o impacto só de quem está aqui hoje de manhã. Se você leva uma vida intencional, você começa a seguir o Espírito Santo nas pequenas coisas, histórias vão surgir. Você começa a abrir a bolsa mais e doar e ajudar para causas que vão levar o Evangelho, que vão levar o amor de Deus também. Você começa a passar mais tempo na palavra de Deus, começa a renovar a sua vida. Você começa a ser mais intencional nos seus relacionamentos. Chamar por perto, te corrigir, pôr a cara, investir, começa a compartilhar. É isso. Pastores, mestres, apóstolos, profetas. Em Efésios, Paulo falou para as pessoas de Efésios, eles estão aqui para preparar os santos para a obra do ministério. Mesmo que você não se sentiu chamado, você está no ministério. Boa notícia de hoje. É para nós. E Deus quer que você seja intencional. Por favor, não perca a vida. Não despreze o que Deus tem te dado, a correria que Ele entregou para você. Porque naquele grande dia, quando nós vamos estar face a face com Jesus Cristo, o que vai valer a pena? Vai olhar para Ele e falar, eu deveria ter sido mais intencional, X. Eu não quero isso para você, nem para mim mesmo. Porque nós vamos ver Ele, e assim, cara, vai ser tão feliz, que nós somos pessoas intencionais.